Fábio. Ô, Fábio, não, eu queria só repercutir que você falou que até agora só político está falando, só político está criticando a atuação do Banco Central. Na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ser sabatinado, né? Vai dar uma entrevista para o Roda Viva da TV Cultura. Possivelmente vai ser muito questionado em relação a toda essa movimentação, essas críticas e tudo mais. Eu queria saber sua visão, né, sobre essa possível espetacularização dessa queda de braço, porque você falou, os políticos falam, é da política mesmo também falar, criticar e tudo mais, mas o Banco Central ele foi muito claro, na minha visão, quando colocou todos os pontos ali na ata, no comunicado, tudo que o Banco Central está fazendo, todas as medidas que o Banco Central está tomando para diminuir a inflação, todos os pontos sensíveis em relação à economia brasileira estão constando ali naquela ata muito bem detalhada. Você vê como saudável, você vê como interessante o presidente do Banco Central, de repente, entre aspas, entrar numa pilha e dar respostas públicas, quando ele já se manifesta na ata com todos os pontos que são julgados necessários à economia? Olha, Felipe, até ontem ninguém nem sabia quem era o Banco Central. Metade das pessoas que estão abrindo a boca e reclamando nunca nem sabiam que era o Banco Central. A turma pegava crediário, prestação pagando 10, 15, 30% de juros e nunca reclamou, porque não tem a mínima ideia de tudo. Aí quando jogam isso para a plateia e viram um teatro, acontece isso. Todo mundo veste o jaleco de especialista em política monetária, mas não sabe nem o que é uma ata de uma reunião do Copom. Não tem ideia do que seja política monetária, não sabe o que é uma âncora fiscal. Mas é bom falar. Infelizmente a internet deu voz para qualquer um. Aí qualquer acéfalo abre uma coisa e fica falando asneira. E a gente é obrigado a escutar. Eu já falei, se eu sou Roberto Campos, meu cargo está à disposição. Se vocês acham que eu não sirvo, coloca quem quiser e deixa arder. Infelizmente as pessoas precisam aprender na dor. Se não quer aprender da maneira correta, aprende na dor. O Banco Central, inclusive, nos últimos 2 anos, foi eleito o melhor Banco Central do mundo. Foi o primeiro que resolveu o problema da inflação no país. Subiu os juros mais rápido, a gente viu a inflação caindo, controlou a coisa. O Brasil cresceu o ano passado. A turma fica falando, apontando o dedo, falando de herança maldita. O Brasil entregou superávit, crescimento de 3,2%, nível de desemprego abaixo, todos os números lindos, maravilhosos, quando em janeiro todo mundo falava que o Brasil ia explodir. A turma que chegou aí vai trabalhar, vai fazer as coisas, mostra trabalho. O Banco Central não está te impedindo de nada. E se você fizer seu trabalho direito, os juros vão cair. Faz o trabalho. É muito fácil ficar apontando o dedo. Mas, de novo, é a democracia, o Brasil elegeu quem elegeu, deixa ele trabalhar. Se o Roberto Campos não serve, Roberto Campos, pede para sair, cara, põe seu cargo à disposição e vai viver a vida. No mercado privado você tem trabalho ontem, entendeu? Porque você é um cara bom. O próprio ex-presidente do Banco Central, que é base do governo atual, o Henrique Meirelles, escreveu um artigo ontem gigantesco falando: o Banco Central está certo, não tem que fazer nada, porque não tem espaço. Mas, como virou futebol, fla-flu, política no Brasil, um lado que fala, o outro que fala, já fica um pondo a culpa no outro, quem é técnico, entende, sai fora, deixa discutir, deixa arder. Porque, no fundo, infelizmente, isso tudo acontece, as coisas colapsam e quem paga a conta e acaba sofrendo é a população mais necessitada, é a população que mais precisa de ajuda. E sabe como ajuda essa população? Fazendo o país crescer, fazendo as coisas funcionarem, gerando mais riqueza, porque todo mundo ganha. Mas essa turma, eles gostam do eles contra a gente, o rico contra o pobre, o isso contra aquilo. Só que tá todo mundo de jatinho, tomando vinho francês, indo para viajar para tudo quanto é lugar e só prometendo as coisas. Ficaram 16 anos no poder e não mudaram nada, pelo contrário, jogaram o país na maior crise da história e a gente viu a quantidade de dinheiro que teve que ser devolvida. Mas o brasileiro tem memória fraca, então deixa arder. Aqui a 4 anos a gente conversa.